Olá, queridos, eu sou o pastor Weder Moreira e desejo que a graça e a paz de Jesus esteja em seu coração. Obrigado por assistir esse vídeo. Nos ajude se inscrevendo no canal e deixando também o seu like. E hoje nós estamos na nossa segunda videoaula. Não se esqueça, envie o seu e-mail para esse endereço de e-mail aqui, para que você possa receber o e-book gratuito deste curso e ao final das 7 videoaulas você possa também receber o certificado de conclusão. Isso vai ser edificante para a sua vida. Hoje, nesta segunda videoaula, eu quero tratar sobre o primeiro aspecto, a primeira face de um discípulo. Nós estudamos na semana passada que ser discípulo de Jesus é de fato algo glorioso, que envolve uma grande aventura, que envolve os seus desafios. Ninguém pode aceitar o convite de seguir a Cristo sem ponderar se é de fato aquilo mesmo. É preciso que nós façamos as contas para poder seguir ao Senhor Jesus Cristo. Afinal de contas, ninguém que uma vez propõe seguir ao Senhor, que aceita o convite de Cristo, pode voltar para trás. Nós também estudamos no vídeo passado o que estava por trás daquela chamada de Jesus para com Mateus. Mateus, no capítulo 9, versículo 9, vai dizer que Jesus, passando pela alfândega, viu aquele homem assentado e disse: segue-me. Não houve uma pregação, não houve um ensinamento pormenorizado explicando o que eram as verdades do reino de Deus, não houve uma canção, nenhum louvor, apenas esta palavra, segue-me. E aquilo bastou para que Mateus deixasse tudo e seguisse ao Senhor Jesus. O que estava por trás daquela palavra, daquela simples palavra, segue-me? Este termo, segue-me, nós percebemos, nós estudamos no vídeo passado, é o termo grego akoluten e significa seguir após. Nós também estudamos que o termo ele tinha um uso bastante vasto pelo mundo helênico. Os gregos usavam aquele termo em diferentes ocasiões. Mas o que nos chama a atenção é que Mateus, ao ouvir a chamada de Jesus, foi capaz de abandonar uma vida confortável que a sua profissão de cobrador de impostos lhe proporcionava, a fim de seguir o Mestre. Hoje, nós vamos ver a primeira face de um discípulo. E nós vamos descobrir que a primeira face de um discípulo, ela é muito instrutiva para nós. O vocábulo akoluten, ele era usado pelos gregos em diferentes situações, em muitas situações. O primeiro uso era no âmbito militar. Então, o termo ele era usado para se referir aos soldados, observe isso, aos soldados que seguiam o comandante. Soldados que seguiam o líder por quem lutavam. O que ele estava mostrando ao usar o termo akoluten ali é que Jesus, na verdade, o estava convocando como um general convoca um soldado para o seguir numa batalha. É interessante que Xenofonte, discípulo de Sócrates, em sua obra mais importante chamada Anábase, ele utiliza a palavra akoluten neste sentido militar, que ora estou dizendo aos senhores, que ora estou dizendo a você. É interessante também que a ideia é bem clara através do termo. Quando os escritores sacros descreveram a chamada para o discipulado, para ser um discípulo, eles escolheram o vocábulo akoluten, pois ele traduz a ideia de que um discípulo é mais do que apenas um mero seguidor, é mais do que simplesmente seguir a Jesus, é seguir na verdade como um soldado segue o seu general ou o seu comandante. Então imagine a cena, todas as vezes que um general, um comandante
caminhava à frente e os soldados vinham atrás. Isso era chamado de acolutem. O processo de seguir, de um soldado seguir o seu general. Quando o texto diz então em Mateus no capítulo 9, versículo 9, segue-me, é na realidade um general, Jesus, chamando um soldado, Mateus, para fazer parte de um exército. É uma chamada para uma peleja. Há algumas lições que nós precisamos estudar aqui neste texto. Nós estamos estudando sobre faces de um discipulado baseado em Mateus 9, versículo 9, a chamada deste homem. Mas há no mínimo 3 lições que eu quero investigar aqui com você. Primeiro, ser discípulo de Jesus Cristo, seguir a Jesus Cristo, é ser um soldado espiritual. Você não apenas, ao aceitar o convite para seguir a Jesus, para ser discípulo de Jesus, ele não nos chama para segui-lo como se isso fosse um parque de diversões. É uma batalha espiritual. Precisamos entender que seguir a Jesus é sermos soldados espirituais que está seguindo este homem chamado Jesus, que é o nosso general. Tem sido você um soldado espiritual? Precisamos entender a dimensão militar que envolve ser discípulo. Aceitar ser discípulo é ver-se como um soldado que seguirá o seu líder, custe o que custar. O apóstolo Paulo, em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, o versículo 4, ele utiliza a imagem do soldado que, uma vez alistado para o conflito, não pode embaraçar-se com os negócios desta vida. Escute, se você aceitou a Cristo e está o seguindo, entenda, quando ele disse segue-me, ele disse a você, vem ser um soldado espiritual, aliste-se no meu exército. Você e eu estamos numa batalha. Ao aceitar a convocação para ser soldado de Cristo, automaticamente nós fazemos das hostes infernais os nossos inimigos. O fato deste vocábulo acolutem envolver essa dimensão militar significa que a pessoa que segue a Cristo como verdadeiro discípulo precisa entender que seguir ao Senhor envolve pagar um preço alto. Porque ser soldado é participar de batalhas, é precisar ser submisso, é ter lealdade, é respeitar a autoridade. Quando Jesus passou por Mateus e disse, segue-me, Mateus registra na sua narrativa evangelística dizendo, usando o termo grego acolutem, ele estava expressando, Jesus passou por mim e me chamou como um general convoca um soldado. E a partir daquele momento, ele se tornou um soldado espiritual. Tem você entendido essa questão? Nós, enquanto soldados de Cristo, precisamos entender alguns temas. Precisamos ser submissos, mais submissos a Cristo, mais leais a Ele. Precisamos compreender que nós precisamos entender que Ele tem toda a autoridade. Portanto, quando Jesus disse, segue-me, e nós o ouvimos, estávamos, na verdade, aceitando sermos submissos a Ele, leais a Ele, a respeitarmos a sua autoridade. Tem feito você essas coisas como bom soldado de Cristo? Nenhum soldado ele é chamado para ficar de braços cruzados. Pelo contrário, ele é chamado porque há uma batalha, há um foco de guerra, há um foco de luta. O texto aqui vai mostrar que nós, quando fomos chamados por Jesus como discípulos, fomos chamados como soldados espirituais e como soldados espirituais também fomos chamados em segundo lugar para uma batalha. Que batalha é essa? Essa batalha, a Bíblia aponta para nós que é uma batalha que envolvem 2 dimensões, uma dimensão interna e uma dimensão externa.
uma dimensão externa e uma dimensão interna. A dimensão externa dessa guerra, desta batalha, na qual eu e você, como discípulos de Cristo, estamos envolvidos, diz respeito às forças malignas que tornam-se nossos inimigos a partir do momento que nós nos tornamos soldados de Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer isto em Efésios, no capítulo 6 e o versículo 12. Ou seja, essa batalha externa diz respeito às forças malignas que se tornam os nossos inimigos. Mas essa batalha também, ela envolve uma dimensão interna. O soldado de Cristo, ele luta contra o mundo externo, o inimigo que está agindo à sua volta, mas ele também luta numa batalha interna. Jesus disse em João, no capítulo 16 e o versículo 33, que nessa batalha, neste mundo, nós teríamos aflições. Isso diz respeito a essa dimensão externa. Mas na dimensão interna, o apóstolo Paulo disse em Gálatas, no capítulo 5 e o versículo 17, que nós estamos num conflito entre a nossa natureza pecaminosa e agora o Espírito Santo que habita em nós. A nossa natureza caída tentará nos destruir e esta batalha está dentro de nós. Então nós lutamos em duas frentes de batalha. Uma batalha externa contra este mundo, contra as forças do mal, mas também lutamos uma batalha interna. Essa batalha interna é uma batalha contra a nossa própria natureza. Nossa própria natureza que quer fazer as suas próprias vontades. É a luta entre carne e o Espírito Santo de Deus que habita em nós. É uma batalha interna. Mas ainda, observe comigo nessa segunda lição. Quando Cristo diz, segue-me, e Mateus então, ele aceita essa convocação, na verdade era uma convocação para entrar nessa guerra espiritual. Você está nesta guerra. Você está lutando não contra a carne e o sangue, mas contra principados, potestades, hostes infernais da maldade. Você está lutando neste mundo, contra este mundo, esse sistema corrupto e pecaminoso. Mas também há uma luta, uma guerra interna. E você foi chamado por Jesus para vencer sobre a sua carne mediante o poder do Espírito. Em terceira e última lição. Quando Jesus passa por Mateus e diz, segue-me, ele também estava dizendo, é preciso que você entenda que Jesus é o general. Ser discípulo é entender que existe um general. Esta é a terceira lição. Jesus é o nosso general. Cristo é o nosso capitão por excelência. Ele jamais perdeu uma batalha. Nós não estamos seguindo um líder militar qualquer. Nós estamos seguindo Jesus Cristo, o supremo capitão, o supremo general. O vencedor por excelência. Escute, quando nós falamos que Jesus passou por Mateus e Mateus registra que a chamada de Jesus foi essa, segue-me, acolutem. Ele está dizendo que Jesus está se colocando como general diante dele. E quando se fala de Jesus como general, se fala de uma posição de autoridade, de respeito. Ele é o capitão, o líder máximo. Isso precisa trazer algumas lições para nós. Porque o falso evangelho que está sendo pregado na modernidade traz a ideia da divindade sujeita aos caprichos humanos. Para a gente encerrar, a primeira face de um discípulo é a do soldado. Você é discípulo de Cristo? Então você é um soldado espiritual. Você está vivendo numa batalha e Cristo é o seu general. Compreenda estas verdades, que possamos entender que ao seguir Cristo, estamos marchando atrás de um chefe militar que requer de nós submissão, lealdade e obediência total. Está você disposto realmente a ser um soldado de Cristo? Ter Jesus como seu general
ser um soldado do seu exército é o maior dos privilégios. Eu espero você para no próximo vídeo nós estudarmos a segunda face de um discípulo. A primeira é que todo discípulo é um soldado. Que Deus abençoe você.